Vamos seguir? Bom, vamos agora para os crimes omissivos e comissivos. Tá? Conforme a gente fechou o vídeo anterior, nós continuamos avaliando as possibilidades de classificação dos crimes, tá? Principalmente no que tange a questão da classificação legal e doutrinária, efetivamente, que é o que nós estamos abordando nessa aula, né, pessoal? Bom, nós vamos falando diretamente agora da questão dos crimes comissivos e omissivos. Bom, primeiro vamos partir do início, né? entendendo cada um e trazendo um exemplo para a gente conseguir entender. Crime comissivo. O que nós podemos interpretar como crime comissivo? São aqueles que são praticados através de uma ação, uma única ação. Tá? Esses são crimes que exigem uma atividade positiva do agente. Pura e simplesmente isso. Um exemplo para facilitar. Quando o cidadão A mata o cidadão B, ministrando veneno, botando no almoço, na janta, na alimentação, que seja. O que isso configura? Por que isso configura um crime comissivo? Porque ele foi praticado através de uma ação. Ele foi lá, o cidadão foi lá, botou veneno no alimento e fez o serviço. Houve a atividade positiva. Qual foi a atividade positiva do sujeito ativo ou do criminoso? O ato dele, o crime teve início, desenvolvimento e o final. Por quê? O início foi, posteriormente, de algum lugar ele adquiriu o veneno, ele preparou a situação e finalizou colocando na alimentação. Então, nesse tipo, nós temos um crime que houve uma ação clara, tá, do sujeito ativo. Bom, então quando A ministra veneno, tem outros exemplos que podíamos ver, mas esse é um exemplo mais clássico. Bota veneno no alimento de B, existe uma ação ativa do agente em cometer o crime. Tá? Mas foi através de uma ação só. Então, esse é um exemplo claro de crime comissivo. E os crimes omissivos? Eu conheço, professor, omissão de socorro. Perfeito? Exemplo clássico de crime omissivo é omissão de socorro. Mas vamos falar um pouquinho do crime omissivo em si. Tá? O que configura o crime omissivo? É aquele que se caracteriza por um comportamento negativo do sujeito ativo. Tá? Entenda negativo como não fazer, deixar de fazer, uma abstenção. Eu vi o cara está morrendo, não vou fazer nada. Está se abstendo de tomar uma providência. Né? Está se omitindo. Então, o crime omissivo é aquele que é praticado por meio de um comportamento negativo. Entendam se abster, não fazer, deixar de fazer. Tá? Bom, lembrando que o resumo dessa fala que eu disse é o seguinte. O agente deixa de fazer o que deveria ou deixa de fazer o que poderia. Tá? Lembrando. E o exemplo clássico do crime omissivo é nada mais nada menos que o crime de omissão de socorro, que é um crime que é deixar de prestar assistência quando possível, etc, etc, etc. O cara que atropela outrem, tá? Ele vai lá e não presta socorro, se omite, vai embora a pessoa. Então, esse crime de omissão de socorro é um exemplo clássico dos crimes omissivos. É tranquilo o entendimento, né, pessoal? Bom, seguindo, ainda avançando agora para outra parte criminal. Os crimes instantâneos, permanentes e instantâneos de efeitos permanentes. Reprisando, os instantâneos, permanentes e instantâneos de efeitos permanentes. São 3. E nós vamos agora entender cada um. O primeiro, os crimes instantâneos. Configuração. Por linha de obviedade, é aquele que se consuma imediatamente. Instantaneamente o crime se configurou. Tá? Em um instante definido, em uma ação. Um exemplo clássico do crime instantâneo. O furto. Por quê? Lembrando, furto é subtrair coisa alheia móvel. Então, no ato de subtrair, o crime está consolidado. Não interessa se ele depois fugiu, se ele fez isso, o que interessa é que no exemplo do crime de furto, ele se efetiva quando o ato é de subtrair coisa alheia móvel. Então, é um crime instantâneo, ele ocorre no momento, ele ocorre imediatamente quando há a subtração. Tá? Um exemplo. Outro exemplo do crime instantâneo, homicídio. Novamente, homicídio. Nós já falamos antes, homicídio pode ser crime comum, pode ser agora crime também instantâneo. Vejam bem que o homicídio caracteriza em várias possibilidades. Tá? Por quê? Porque o homicídio simples, no caso, né? Vamos pegar o homicídio simples, que é mais fácil. Ele é fruto de uma ação.
Então, homicídio simples, o cara atira no outro e mata na hora. Crime instantâneo. O fato se desenrolou com a ação que acabou com o óbito em uma única ação, onde, né, instantaneamente veio a se configurar a norma penal punitiva. Bom, então nós temos como exemplo furto e homicídio. 2 exemplos clássicos de crimes instantâneos. Seguindo, crime permanente. Veja bem, a gente falou, tá, dos crimes comissivos, omissivos, agora os instantâneos e agora vamos falar do permanente. Permanente, tá? E aí essas palavras que fixam a nomenclatura do crime nos ajudam a gravar. Crime permanente é aquele cuja a consumação ela se posterga no tempo, tá? Ela se prolonga mesmo, tá? Mesmo que o crime veio findar, mas os efeitos dela vão se postergar por um período de tempo. Ou seja, a fase de consumação efetiva ele se posterga enquanto o agente infrator, o criminoso, quiser. Vou dar um exemplo claro para vocês, para entender o que é um exemplo de crime permanente. Extorsão mediante sequestro. Vai se extorquir a vítima, sequestra para extorquir um resgate de dinheiro. Esse sequestro vai durar quanto tempo os criminosos entenderem que é necessário. Se para obter o resgate, um exemplo, eles tiverem que ficar 10 dias com a vítima, até obter o que eles querem, eles vão ficar. Então é um crime permanente, porque esse período o crime vai depender, vai se perpetuar até o agente criminoso entender que é necessário. Por isso é um crime permanente. Agora outra opção. Crime instantâneo com efeitos permanentes. O crime é instantâneo, mas os efeitos dele seguem. Referência dessa opção. É o crime que se consuma imediatamente, como eu disse agora, tá? Em um específico momento determinado de tempo, mas os seus efeitos se prolongam por período indeterminado. Por isso que chama crime instantâneo com efeitos permanentes. Tá? Em síntese, são efeitos de permanência que não dependem do criminoso. Eles vão ocorrer independente do criminoso ter a intenção ou não. Um exemplo claro disso. O crime de aborto. Feito o aborto, não tem mais como desfazer. Esse é um caso efetivado para o resto da vida. Não se desfaz. Não tem como desfazer o aborto. Tá? Não tem como trazer o feto à vida, por exemplo. É um crime instantâneo, ele é feito ali, mas é um efeito permanente. Tá? O crime de parcelamento ilegal do solo, tá? Que é fragmentar o solo ilegalmente. Depois de fragmentar do solo e do estrago feito, não tem mais como desfragmentar. Então, para ficar mais claro para vocês, crime instantâneo e efeito permanente são os crimes, vou de novo citar o aborto, é um crime que se comete instantaneamente, que os efeitos não tem mais como desfazer. Eles são efeitos permanentes. Tá? Então, essa é uma configuração clara dos crimes instantâneos com efeito permanente. Por exemplo, no caso que eu vou falar a terceira vez, mas o aborto, ele em cometido, é um crime que vai gerar o óbito a um feto. Tá? Esse feto não volta à vida. Então, os efeitos, o agente infrator, querendo ou não querendo, são irreversíveis. Esses efeitos vão ser permanentes para o longo da vida. Então, é um crime instantâneo e os efeitos dele são permanentes. Tá? Bom, uma questão em cima do que nós trabalhamos até aqui, nessa parte dos crimes. Bom, referente aos crimes instantâneos, permanentes e instantâneos com efeitos permanentes, que nós acabamos de falar. Assinale a alternativa correta. Bom, então nós já temos que saber que vamos ter pelo menos 3 opções incorretas. E vamos ter que entender por que estão incorretas. Tá? Esse é nosso grande desafio para entender a matéria. Primeira opção, assertiva A. Crime instantâneo. É aquele que não se consuma imediatamente em um instante definido. O que nós falamos no início da parte anterior? Crime instantâneo é aquele que ocorre instantaneamente, o nome já diz, tá? Em um instante definido. Então, por que a assertiva A está errada? Porque malandramente, né, quem elaborou a questão, colocou que é aquele que não se consuma imediatamente. Errado. É o crime que, sim, instantaneamente se consuma. Imediatamente se consuma. Portanto, a assertiva A está
redondamente errada. Assertiva B, crime permanente. Lembra que nós falamos há pouco. É aquele cuja consumação não se posterga no tempo. Pessoal, crime permanente, a consumação pode se postergar no tempo. Lembra que nós analisamos antes? Eu dei o exemplo para vocês do crime de extorsão mediante sequestro. Por quê? Porque vai depender da vontade do infrator, do criminoso. Se o sequestro tiver que durar 20 dias, quem vai decidir é o criminoso. Então, se pode se postergar no tempo de acordo com a vontade do agente infrator. Então, a B está errada porque nos diz que o crime de permanente não se posterga no tempo. Sim, pode se postergar no tempo, dependendo da vontade de quem está cometendo o crime. Bom, seguindo, opção C. Crimes instantâneos com efeitos permanentes. Lembrem que nós comentamos. O crime ocorre instantaneamente e os seus efeitos são permanentes. Tá? São contínuos. O que diz a questão? Assertiva C. Crimes instantâneos com efeitos permanentes. É aquele que se consuma imediatamente, certo? Primeira parte. Tá? Lembre que eu sempre falo para vocês, dividam as assertivas quando forem fazer questões. Se ela for um pouco mais comprida, dividam ela em duas. Por quê? Olha a opção C. Crimes instantâneos com efeitos permanentes. É aquele que se consuma imediatamente. Primeira parte. Tá certo? Tá certo. Tá? Segunda parte. Em um momento determinado no tempo, mas cujos efeitos se prolongam no tempo. Tá certo? Corretíssimo. Vou explicar por quê. Instantâneo e permanente, eles ocorrem instantaneamente. Perfeito, já falamos isso antes. Tá? Em um momento determinado de tempo. Ele ocorre instantaneamente naquele momento. Ocorreu o crime. Ok. Os efeitos dele que vai se postergar. Lembra que nós falamos do aborto? Porque se prolonga no tempo, está certa a questão, por exemplo. Em feito, em cometido crime, não tem como trazer a vida o feto novamente. Portanto, os efeitos vão vigorar por todo o tempo. Tá? Então, a assertiva certa é a assertiva C. A assertiva D, vamos ver por que está errado então. Crime instantâneo é aquele cuja consumação se dá com uma única conduta, que produz um resultado prolongado no tempo. Não. Aí não. Produz um resultado prolongado no tempo o crime instantâneo com efeitos permanentes. O crime instantâneo, pura e simplesmente, não produz efeito prolongado no tempo. O crime instantâneo é aquele que se dá numa única conduta. Lembra que eu falei agora? Divido a questão. Se vocês forem olhar só a questão no inteiro, podem marcar certo. É aquele cuja consumação se dá numa única conduta. Certo? Certo. É isso aí. Beleza. E a segunda parte, que produz um resultado prolongado no tempo. Não, é que não produz um resultado prolongado no tempo. Crime instantâneo ocorre em determinado tempo instantaneamente. Não tem resultado prolongado nenhum. Tá? Ele não se posterga o resultado. Portanto, a assertiva a ser marcada como a correta nessa questão concursal referente à parte do conteúdo que nós estamos trabalhando é a assertiva C como a questão errada. Pessoal, até breve, até o próximo bloco.